Olá, turma, sou a professora Andreia. Preparei esse vídeo para a gente estar conversando mais sobre as unidades 5 a 8. Vamos começar. Na unidade 5, a gente fala sobre análise administrativa, que é um processo de trabalho dinâmico, que ele tem o objetivo de estar verificando diagnósticos de causas de problemas dentro de uma organização, verificando soluções para todos os problemas administrativos, né? E esse diagnóstico ele está relacionado a estar identificando o clima e a estrutura da organização, seus métodos e seus processos de trabalho e de que forma ele vai intervir nesses problemas, né? Vai fornecer subsídio para essas diversas áreas que estão com algum gargalo e vai estar solucionando esses problemas. Então é importante ressaltar que a gente vai estar solucionando problemas, vai estar planejando a mudança para esse problema em si, vai estar implementando um controle dos resultados e vai fazer a intervenção necessária que foi planejada. E aí a gente não pode deixar de falar de sistema aberto e fechado. O aberto ele tem uma troca com o ambiente externo, tá? com a sociedade que o rodeia, e já o fechado ele não tem troca com o ambiente externo, tá? Ele independe do ambiente externo para estar funcionando. Então, o sistema como um todo ele é composto de 3 níveis, de sistema, subsistema e supersistema. Continuando, na unidade 5, é importante a análise administrativa ser utilizada por todos os administradores como uma ferramenta para estar diagnosticando as causas dos problemas e verificando e indicando soluções, tá, para esses problemas. E aí, para a gente estar elaborando essa análise administrativa, você tem que programar o seu trabalho seguindo as seguintes fases, né? A fase 1, que você vai estar diagnosticando as causas desses problemas, fazendo um levantamento, fazendo uma crítica desse levantamento, ou seja, uma análise detalhada desse levantamento. A fase 2, você vai estudar a solução desses problemas. Vamos planejar uma solução para esses problemas. De que forma que a gente vai colocar esse planejamento, essas soluções em prática? E a fase 3 é a prática em si, né? Vamos implementar as mudanças e controlar esses resultados. Já na unidade 6, a gente fala do quadro de distribuição do trabalho, tá? Então, quando o trabalho ele não está distribuído de uma forma racional, padronizada, né? Alguns colaboradores ficam carregados, outros ficam ociosos, né? Alguns desmotivados. Então, para a organização estar atingindo sucesso, ela tem que estar eliminando essas tarefas supérfluas, tem que estar alocando seus profissionais de forma correta, tá? Para quê? Para aumentar a produtividade, para aumentar os níveis de qualidade. E aí, para isso, ela tem que utilizar esse quadro de distribuição do trabalho. O que é isso, né? Um instrumento que vai analisar essas diversas atividades em cada um dos departamentos de uma organização, tá? Ele vai estar verificando através de um diagnóstico as tarefas executadas e visando verificar a carga de trabalho e a racionalidade de distribuição de cada trabalho de acordo com o que o funcionário executa no seu dia a dia, tá? Então, esse quadro de trabalho, de distribuição de trabalho, ele vai estar classificando as atividades, as tarefas, o tempo consumido que cada funcionário faz a sua tarefa, que cada órgão executa a sua atividade como um todo, né? E aí, depois desse processo todo de análise, que aí é possível a distribuição das atividades por departamento de forma equilibrada, aproveitando o tempo de cada atividade, né? Evitando que as pessoas fiquem sobrecarregadas e outros ociosos, tá? Então, é importante levar em conta, quando a gente faz essa análise do quadro de distribuição, a gente está verificando o tempo, a capacidade desse profissional, a possibilidade de a gente estar simplificando uma tarefa, né, ou um trabalho, um projeto, e o equilíbrio no volume de trabalho. E ainda na unidade 6, né, para a gente estar elaborando esse quadro, a gente tem que identificar quais são as atividades, as funções e as tarefas, tá? E eu coloquei aqui o quadrinho detalhado com
o significado de cada uma dessas atividades. Na unidade 7, a gente fala de formulários. E os formulários, eles assumiram muita importância para a organização, para estar fazendo um levantamento das informações que são pertinentes para o processo administrativo. E aí existem diversos tipos de formulários, tá? Para que basicamente eles servem? Para a gente estar levantando as necessidades, né, dentro de uma organização. A gente está fazendo uma crítica analítica desse levantamento, né, através de normas, de fluxogramas, de questionários. A gente está planejando uma solução para os problemas encontrados, tá? Do que foi diagnosticado. E aí a gente vai estar fazendo uma crítica desse planejamento. A gente vai estar analisando as soluções propostas, tá? E verificando de que forma colocá-las em prática. E por último, implantação e controle, que é onde o formulário passa a ser utilizado propriamente dito. Tudo que foi encontrado e mapeado nesse formulário, ele vai ser colocado em prática, tá? E aí, ainda falando dos formulários, né? Eles servem também para formar os manuais de normas, de procedimentos, tá? Que objetivam padronizar todos os procedimentos e comportamentos nos diversos departamentos da organização e das suas atividades como um todo. Então, ele vai descrever as atividades desses departamentos, vai detalhar como elas devem ser desenvolvidas, tá? Dentro do Manual de Normas e Procedimentos. Já o Manual de Políticas e Diretrizes, né, ela tem uma descrição detalhada e completa das políticas que têm que ser seguidas pelos executivos e funcionários para o processo de tomada de decisão, tá? Na unidade 8, a gente fala de layout ou arranjo físico, tá? Que é a disposição de como o ambiente de trabalho vai ser estruturado. Ou seja, como as máquinas vão ficar alocadas, como os funcionários vão ficar alocados, né? Uma equipe de trabalho vai ficar junta do seu líder ou vai ficar mais próxima das máquinas. Então, tudo é estudado. Para quê? Para estar evitando desperdícios de tempo ou volumes de pessoas transitando por uma certa área que pode acabar causando acidente ou acabar causando perda de tempo. Existem algumas empresas que elas alocam, por exemplo, empresas têxtil, de como uma pessoa vai de uma máquina a outra para fazer um corte, para fazer depois uma costura, para estar finalizando aquela peça. Então, assim, tudo é estudado no processo produtivo para que não se perca tempo, para que aumente a produtividade e, consequentemente, gere lucro para a empresa, né? Então, esse processo de layout, ele busca otimizar as condições de trabalho e está racionalizando esses fluxos dos processos da distribuição física para estar minimizando a movimentação de pessoas, para estar tendo uma maior economia e estar aumentando a produtividade, como eu já havia dito. E aí, para o administrador, ele tem que estar preparando esse ambiente de forma a respeitar todas as normas de segurança, higiene e medicina de trabalho que são previstas na legislação, tá? Muito importante essa questão, por isso que existe a CIPA, que essa é uma comissão que vai estar visando analisar essas questões, tá? Composta por representantes de empregados e do empregador, para estar preservando a saúde e a integridade física de todos que compõem a empresa. E quando a gente fala nessa questão de segurança, higiene, medicina de trabalho, a gente não pode deixar de falar da ergonomia em si, que é como que a gente vai analisar e estudar a adaptação do trabalho ao funcionário propriamente dito, para criar bem-estar a ele no seu dia a dia, né? E para estar aumentando seu desempenho, tanto dele como um todo, como da organização, para o seu bem-estar. E aí, como é que a gente faz esse estudo da ergonomia? A gente vai analisar a postura dele, de repente colocar um computador que fique na linha dos olhos, verificar uma cadeira condizente com a sua postura, criar, por exemplo, em algumas organizações, tem principalmente as organizações multinacionais, as maiores, aulas laborais, que eles chamam,
para você fazer um alongamento, para você pelo menos sair daquele ambiente, se esticar um pouquinho e se reunir com a sua equipe de trabalho, né? Então, tudo é pensado dentro de uma organização, tá? Então, vamos lá. Bom, turma, é isso. Relembrando que o estudo para a prova presencial é toda matéria e ele tem que ser estudado pelas apostilas que estão aqui no nosso ambiente de aprendizagem, nosso AVA, porque são das apostilas que são elaboradas as questões, tá? Esse vídeo basicamente é um vídeo que eu criei com questões importantes, pontos importantes que eu acredito que sejam fundamental tanto para a prova quanto para a carreira de vocês, tá? Então, não esqueçam de estudar pelas apostilas, tá? Porque esse vídeo é assim, um panorama geral mesmo dessas unidades que eu achei importante estar falando com vocês, detalhando com vocês, tá? Então, não deixem de estudar pelas apostilas. Eu desejo a todos bons estudos e um ótimo final de semestre. Obrigada. Tchau, tchau.